2018, encerrando essa sequência de entrevista com os candidatos ao governo do estado, recebo nos estúdios do Balanço Geral Reinaldo Azambuja, 55 anos, casado, pai de 3 filhos. Ele iniciou a sua carreira política em 1996, quando foi eleito prefeito do município de Maracaju. Em 2000, foi reeleito para mais 4 anos. Em 2006, ele se tornou deputado estadual. Em seguida, no ano 2010, ele foi eleito deputado federal. 4 anos depois, se torna governador de Mato Grosso do Sul, cargo que ele exerce atualmente. Seja bem-vindo, Reinaldo Azambuja. Obrigado, Thiago. Dizendo o prazer da gente estar aqui com vocês na Record, no Balanço Geral, e poder tirar as dúvidas, responder sobre o programa de governo, as propostas, os avanços de Mato Grosso do Sul nesses últimos anos. E esse aqui é um momento extremamente importante para todos nós. Candidato, a nossa entrevista funciona da seguinte maneira. Nós teremos um relógio, né, que já está na tela ali, mas pode tirar e vamos colocar novamente. Ele começa a rodar, candidato, a partir do momento que o senhor começa a responder a primeira pergunta. São 20 minutos. Peço para que o senhor fique atento ao tempo, para que a gente consiga, no final, ter pelo menos 1 minuto para suas considerações finais. Pode ser? Tranquilo. Vamos lá então para a primeira pergunta. Assim como a gente fez com os demais candidatos, eu sempre pergunto o seguinte: por que você quer ser candidato, quer ser o governador do estado? No seu caso, o senhor já é. Por que o senhor quer continuar por mais 4 anos? Olha, Thiago, nós fizemos um governo no pior momento da história do nosso país, crise. Enfrentamos a crise com o quê? Com responsabilidade. Mato Grosso do Sul é um dos poucos estados que avançou. 20 estados brasileiros hoje não pagam nem folha de pagamento, quanto mais fazer política pública. Aqui nós fizemos pautas extremamente até impopulares, para não deixar o estado quebrar. E hoje a gente avançou em políticas da regionalização da saúde, melhoramos muito no setor educacional, pagando melhor salário de professor do Brasil, avançamos no IDEB, saiu o resultado ontem, você acompanhou, avançamos nas 3 fases do IDEB, avançamos num governo presente nos 79 municípios, independente de prefeito do partido A, B ou C. O governo está presente nas cidades, ajudando com investimentos. E nós queremos continuar para consolidar, principalmente, a regionalização da saúde, continuar as entregas e o fortalecimento das escolas em tempo integral, continuar o governo presente nas regiões dos estados, nós estamos presentes, continuar com a política desenvolvimentista. Nós somos o segundo estado do Brasil em geração positiva de emprego. Primeiro é Santa Catarina, Mato Grosso do Sul é o segundo. Nós somos o estado onde mais cresceu a renda do trabalhador. 22 estados diminuiu, aqui nós crescemos. Então para continuar governando o estado. Primeiro com responsabilidade, com transparência. Você sabe que nós éramos o último em transparência do Brasil. Hoje nós somos nota 10, primeiro do Brasil. Criamos controladoria, implantamos uma lei de combate à corrupção, criamos o Fundo de Combate à Corrupção para organizar o governo, enxugamos o governo, Thiago. A gente gastou menos com o governo para poder gastar mais com as pessoas. E acho que por tudo isso a gente pode com tranquilidade vir a público, pedir essa oportunidade de continuar por mais 4 anos para consolidar um trabalho. Não deu para fazer tudo. Algumas coisas ainda não foram completamente terminadas e é por isso que nós estamos levando o nome, pedindo essa oportunidade para continuar e consolidar esse trabalho que foi feito, não pelo governador, foi feito por uma equipe, servidores públicos, a nossa equipe que nos ajudou a organizar o Mato Grosso do Sul, um estado que vai se desenvolver cada vez mais. Candidato, agora falando justamente sobre isso que o senhor acabou de citar, de situações em que o senhor se propôs a fazer e acabou não conseguindo. Quais seriam essas propostas que o senhor apresentou durante a sua primeira campanha ao governo do estado e que o senhor ainda não teve tempo para conseguir, que precisa de mais 4 anos? Tiago, nós apresentamos tudo que registrou no Tribunal Eleitoral em 2014, nós cumprimos 77%. Se você pegar lá o registro, você vai ver que foi cumprido. O que não conseguiu cumprir? Um exemplo, o Hospital Regional de 3 Lagoas. Está quase pronto, mas vai ficar pronto no início do ano que vem. O Hospital Regional da Grande Dourados. Estamos lá, demos início à obra agora, porque teve uma série de problemas, tivemos que recuperar 26 milhões que era do governo federal e mais 22 milhões do governo estado. Mas agora a obra andou e o dinheiro está na conta. Só vai ser terminado daqui a 1 ano e meio, a 2 anos. Então são coisas, são lacunas que ficaram.
e algumas coisas que nós não conseguimos cumprir devido principalmente à crise que afetou as famílias, afetou os governos também. Nós enfrentamos a maior crise da história do nosso país e nós conseguimos manter Mato Grosso do Sul em pé. Então, o porquê da gente vir a público de novo é pedir oportunidade para continuar o trabalho. Nós queremos ampliar escolas em tempo integral. Já temos 45 escolas, mas nós queremos elevar o número de escolas em tempo integral. E a gente precisa de um tempo para consolidar uma política. Você não consegue, muitas vezes, realizar tudo em 4 anos. Só em questão habitacional, nós vamos entregar 26 mil casas. É mais do que alguns governos que tiveram 8 anos. Mas nós poderíamos ter entregue mais, se não fosse a crise que acabou diminuindo o financiamento do FGTS do Minha Casa Minha Vida. Então, política pública você faz com planejamento e organização. E é por isso que nós estamos aqui pedindo essa oportunidade e mostrando um pouco dos cumprimentos. Cumprir 77% de tudo o que foi registrado, enfrentando a maior crise da história do Brasil, isso é algo realmente extremamente relevante. Coisa que praticamente nenhum estado conseguiu, eu entendo que nós conseguimos aqui no Mato Grosso do Sul. Agora, falando especificamente desse caso de Três Lagoas, muita gente talvez não sabe, mas eu vim de lá e eu acompanhei o lançamento da pedra fundamental do Hospital Regional, que inclusive não foi nem ainda no mandato do senhor, foi antes. Né? O André Putinelli, antes disso ainda, foi lá, fez uma inauguração, enfim. Passaram-se praticamente 4 anos, a obra não foi concluída. Houve algum tipo de problema ou é porque essa obra é muito grande e ela demora mesmo? Não, aquilo ali foi o seguinte, né? Lançaram uma obra lá 4 anos atrás e que não tinha nem projeto e nem os recursos garantidos. Nós tivemos que refazer o projeto da obra, mandar para a licitação de novo, ter a aprovação do Ministério da Saúde, porque ela é uma obra compartilhada, tem recursos do BNDES e tem recursos próprios do governo do estado, é meio a meio, é financiamento e é recurso próprio do estado. Aí, com o dinheiro garantido, nós demos a ordem de serviço e até o final do ano o hospital deve estar pronto. Ele não é uma pedra, como alguns falaram. Já me falaram, não, ali não tem hospital, só tem uma pedra, está equivocado. Se você for lá, você vê o hospital edificado. Nós estamos indo para a conclusão da obra, está na fase de acabamento e vai ser um hospital de referência para toda a Costa Leste, como os outros que nós edificamos, colocamos atendimento. O Hospital do Trauma aqui é um exemplo. Mas o Hospital do Trauma não está funcionando, mas o governo fez sua parte, terminou a obra, pagou e equipou. O que falta? Você estava na inauguração, o ministro prometeu 6 milhões, quem está faltando cumprir? Governo federal. Me diz que cumpre agora até o começo do mês agora no início de setembro ele iria cumprir. Cumprindo, o hospital imediatamente entra em funcionamento. A nossa parte nós cumprimos, terminamos e colocamos ali parte dos recursos estaduais para o funcionamento da obra. Não tem como não falar de obras e esquecer do Aquário do Pantanal, não tem como. Em que pé que está? O senhor não teve tempo para terminar? É uma questão jurídica, judicial? Por que o Aquário ainda continua do mesmo jeito? Primeiro, Tiago, esclarecer a população. Desde 2014, quem ouviu a minha fala naquele ano, eu fui contra o Aquário. Eu disse que não usaria dinheiro público para construir aquário, certo? E foi decisão do governo anterior. Uma obra que está sob investigação. Ali tem investigação da polícia, tem investigação do Ministério Público. O que nós estamos aguardando? Eu não posso pôr dinheiro público e ser responsabilizado pelo que eu não fiz. O passado responsabiliza o passado. Para terminar o aquário, para você ter uma ideia, precisa 37 milhões. Conclui o aquário do Pantanal e entrega ele à população do Mato Grosso do Sul e às pessoas que vão fazer a administração. Agora, eu preciso do aval da Justiça. Porque se eu colocar dinheiro público e ser responsabilizado pelo passado, aquela é uma obra que tem uma certa nebulosidade nas suas ações. Foi licitada por 88 milhões, pagaram 203 milhões, não terminaram a obra, tem denúncias de desvio que liga ao governo anterior, tem pessoas inclusive que estão sendo denunciadas. E o que nós queremos? Segurança jurídica. Se nós tivermos a justiça ou aval, mas você não quer fazer licitação, não é verdade. Se tiver que fazer licitação, vamos fazer, não tem problema nenhum. O que nós queremos é que nós não vamos ser responsabilizados pelo passado. Nós queremos ser responsabilizados daqui para frente. Agora, eu sempre fui contra gastar dinheiro público em aquário.
Eu disse que se tivesse que gastar, eu gastaria em hospital, gastaria para construir escola, gastaria para melhorar os atendimentos de saúde, e não aquário. Aquário não é prioridade para ninguém no estado, mas infelizmente foi uma decisão do governo anterior e nós queremos cumprir, acabando com as obras inacabadas. O programa Obra Inacabada, das 215 obras que tinha quando eu comecei o governo, nós terminamos 209. Qual as outras que estão faltando? 3 presídios, 2 nós vamos entregar até o final do ano. A estrada do Curé em Bonito vai ser entregue agora, final de setembro. E o aquário do Pantanal, que hora que a justiça disser pode gastar o dinheiro daqui para frente, que você vai ser responsabilizado daqui para frente, o para trás, que puna quem fez algo errado. Eu não posso ser responsabilizado por algo que eu não fiz. O senhor falou agora de presídio, né, construção de novas penitenciárias. Eu queria fazer um questionamento em relação a esse assunto. O estado de Mato Grosso do Sul ele tem batido recordes nos últimos anos em apreensões de maconha, descaminho, contrabando, cigarros, até pneus. A gente inclusive mostramos uma matéria em rede nacional falando sobre isso, o crescimento da apreensão de pneus contrabandeados do Paraguai. Muitas dessas pessoas acabam sendo presas. Elas vêm de São Paulo, Paraná, de tudo quanto é canto do país. E aí acabam ficando presas aqui. São pessoas que vêm de outro estado para ficar preso aqui e a gente sustenta esse povo. O senhor tem alguma estratégia para devolver essas pessoas para os seus estados de origem? Tiago, nós entramos com uma ação judicial contra a União. O relator no Supremo é o ministro Fux, porque nós entendemos que não é justo. Mato Grosso do Sul apreende o contrabandista ou do tráfico. Metade do sistema prisional do estado hoje, 7.384 presos, são presos do tráfico, ou de armas, ou de drogas, ou do contrabando. É a metade do nosso sistema prisional. E quem que paga a conta? Todos nós. Você, o cidadão e a cidadã que está nos assistindo. Eu entrei com uma ação, não tenho dúvida que nós temos grande chance de ganhar, porque esses são presos que deveriam estar nas penitenciárias federais. Que é preso do tráfico, ele vem aqui de outro estado, vai lá no Paraguai, na Bolívia, entra com maconha, com arma ou com cocaína, é preso pela polícia do Mato Grosso do Sul, fica nos nossos presídios e nós temos que pagar essa conta. Então, isso custa para a população do Mato Grosso do Sul 12 a 13 milhões por mês. É o custo para custear esse preso nas nossas penitenciárias. E nós queremos que a União assuma isso. Entrei com uma ação. Vários estados que fazem fronteira também já entraram na mesma ação nossa, porque se valer para o Mato Grosso do Sul, vai valer para os outros também. E acho que nós vamos ter sucesso, porque é uma questão de justiça. Eles que, a União que fique com os presos do tráfico. É tráfico internacional de droga, de arma. Nós não podemos que a população do Mato Grosso do Sul paga mais de uma conta que não é nossa do estado, e sim dos presos que são do tráfico e deveriam ser custodiados nas penitenciárias federais. Bem, agora nós temos aí pouco mais de 8 minutos. Vamos seguindo aqui com as perguntas. Ó, os seus adversários, acompanhando aí debates, sabatinas, eles têm criticado bastante as facilidades oferecidas pelo atual governo para algumas empresas, Entre elas a JBS Friboi, que todo mundo viu aí, que está envolvida aí em vários escândalos, até internacionais. Nesse caso específico de dar incentivo fiscal, de não recolher alguns tributos, de dar isenção. No caso específico da JBS e de algumas empresas, o governo do estado ele foi enganado ou não? É uma estratégia do governo de realmente dar essa liberdade para trazer mais empregos? Não, mas só que mudou muito, Nós temos que olhar como era no passado e como é hoje. Nós mudamos a lei de incentivos. Hoje você faz a lei pelo segmento produtivo. Por exemplo, frigorífico. Antigamente, justamente nos governos anteriores, o JBS tinha alguns incentivos que outros frigoríficos não tinham. Isso acabou aqui no estado. Fábrica de celulose, as duas são tratadas com igualdade. Isso tem que ser uma política de desenvolvimento, tem que ser igual por cadeia produtiva, senão você beneficia um lado e prejudica hoje. Os benefícios que o JBS tem hoje é o mesmo que outros 32 frigoríficos têm. Não tem nada de diferente. Tanto que eles pagavam muito pouco tributo para Mato Grosso do Sul. Até 2014, eles pagavam 40 milhões de ICMS ano. Sabe quantos que eles pagaram no ano agora de 2017? 180 milhões de ICMS. Por quê? Porque nós igualamos
cadeia produtiva, fizemos eles pagar mais impostos. Aí você às vezes fala, mas denunciaram. Denunciaram 1.800 políticos. E eu falo, são os picaretas que foram presos, pagaram lá com a pena de prisão, e aquele que aceitou a denúncia deles, que foi o Ministério Público, pediu para o Supremo Tribunal Federal a anulação da delação, você viu? Está lá no Supremo para ser votado. Agora, nós não podemos condenar precocemente. O que acontece às vezes na vida pública, e até com alguns aí candidatos que jogavam e atiravam para todo lado, e hoje estão pagando também porque foram denunciados. Não por picaretas, como foi no meu caso, mas por assessor que trabalhou ao lado dele 20 anos. Então tem que prestar atenção nisso. Agora, da nossa parte, Tiago, eu digo assim, nós melhoramos a lei de incentivo fiscal. E não é um incentivo. Nós temos 1.199 empresas incentivadas. É a política de trocar imposto por emprego. E é por isso que Mato Grosso do Sul é o segundo estado do país em geração positiva de emprego. E feito isso com transparência, isso é publicado. Hoje, quem dá o incentivo não é o governador e nem o secretário de Desenvolvimento e Fazenda. Hoje passa pelo Conselho de Desenvolvimento Industrial. É um conselho paritário que tem o governo, mas tem também o setor produtivo. E ali passa todas as empresas que querem o incentivo. E é aprovado pela maioria do conselho. Se o conselho não aprovar, não tem incentivo. Isso é o quê? Transparência. Por isso que nós saímos de último estado em transparência para ser o primeiro estado, nota 10 em transparência, e mostrar que até nos incentivos fiscais nós mudamos o perfil para mostrar como se deve ser feito. No passado eu não quero discutir, que é problema do passado, mas no nosso governo nós igualamos os regimes fiscais para dar competitividade a todos aqueles que queiram gerar oportunidades aqui no Mato Grosso do Sul. Temos pouco mais de 4 minutos. Eu queria agora, governador, saber a respeito de uma citação que o senhor tem feito com muita força, né, na propaganda eleitoral do rádio e da televisão, falando da crise que atingiu todos os estados do Brasil. E o senhor sempre diz na propaganda que em Mato Grosso do Sul foi diferente. Queria saber por que foi diferente e se seria diferente se a gente não tivesse aí a nossa matriz econômica, a agropecuária, que é, graças a Deus, muito forte em Mato Grosso do Sul. Se não fosse o agronegócio, talvez a gente não poderia estar na mesma situação que outros estados, como Rio de Janeiro e outros do Nordeste também? Eu acho que o grande ganho que nós tivemos nesses 3 anos e 9 meses, Thiago, foi tomar atitude, até impopular, mas necessária para o estado não quebrar. 20 estados brasileiros hoje estão quebrados. Literalmente não paga nem folha de pagamento. Nós diminuímos o tamanho do estado. Diminuímos secretaria, diminuímos cargos, cortamos contratos, melhoramos o perfil das compras governamentais, melhoramos os investimentos no setor público. O Estado investe nas 79 cidades. Porque a função do Estado não é só pagar folha. É muito mais do que isso, é gerar oportunidades ao segmento econômico. A agropecuária ajuda muito, mas a diversificação, que é agregar valor do produto primário da agropecuária, industrializando, nós dobramos o abate de suíno no Estado. Nós dobramos os abates de frango, que é você ter a carne processada. As carnes hoje de bovinos estão se transformando em hambúrguer, em produtos com valor agregado. Nós montamos aqui no núcleo industrial do Indobrasil a maior fábrica de proteína de soja da América do Sul. Nós vamos inaugurar daqui uns dias em Dourados uma grande fábrica de esmagamento de soja e geração de óleo vegetal. Isso é mudar o perfil econômico. Política, troca imposto por emprego. Agora, se o governo não faz a sua parte e não tem atitude, talvez o Mato Grosso do Sul tivesse sucumbido à crise. É medida impopular? É. Mas é melhor tomar uma medida impopular e não deixar o Estado quebrar do que como ficou a maioria dos estados brasileiros, que nem folha consegue mais pagar nos dias de hoje. E olha, falando aí, citei o Rio de Janeiro, que é um dos estados que a gente vê, né, o maior desencontro da folha ali, o trem parece que não acontece. E nesse final de semana a gente teve, infelizmente, a destruição do Museu Nacional no Rio de Janeiro, uma grande fatalidade. A gente quer saber o seguinte, como é que está a situação dos museus e do incentivo por parte do governo do estado às riquezas que contam, na verdade, a história do nosso estado? Eu acho que todos nós temos que ter uma preocupação com o nosso acervo cultural. Isso é um patrimônio público, né? É triste ver o que aconteceu no Rio de Janeiro, ali a história do nosso país que foi praticamente levada por um incêndio. Acho que omissão, negligência. Aqui nós melhoramos os investimentos na cultura. Mesmo na crise, nós ampliamos a participação
nos festivais, nos atrativos culturais, na presença da cultura e dos artistas locais, incentivando os artistas locais. Ampliamos muito os investimentos culturais em todo o Mato Grosso do Sul. Tem muito ainda a ser feito e acho que essa é a grande preocupação, fortalecer. Por isso nós criamos o primeiro Plano Estadual de Cultura. É uma lei, nós aprovamos uma lei na Assembleia que norteia o desenvolvimento cultural, a aplicação dos recursos e a responsabilidade compartilhada entre o poder público e o setor cultural do Estado, para a gente ter um avanço, principalmente nos investimentos do setor cultural. Mas muitos recursos ampliamos para gastar nos municípios e levar os atrativos culturais para as 79 cidades do Estado. Candidato, nós temos exatamente 47 segundos. Eu quero que o senhor utilize esse tempo para falar com o povo sul-mato-grossense. Agradecer, Tiago, a você, a toda aqui da Record, ao Balanço Geral, a oportunidade de falar com a população do Mato Grosso do Sul, pedir realmente a sua atenção nesse momento das eleições. Não tem milagre, tem atitude, tem responsabilidade. Acho que a grande marca foi a responsabilidade. Pedir também o seu apoio, já que nós estamos em eleição. É o momento de pedir voto, né? Pedir para você, pedir para esses que estão aqui conosco e pedir para os que nos assistem também. Se vocês acreditam nessa política responsável e que trata realmente a coisa pública com transparência e responsabilidade, quero pedir o seu voto por 45, Reinaldo e Murilo, na eleição do dia 7 de outubro. Um grande abraço a todos vocês. Reinaldo Azambuja, encerrando a série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado de Mato Grosso do Sul. Muito obrigado pela participação e boa sorte na corrida, tá ok? Reinaldo Azambuja. E ó, é o seguinte,